Bom, a segunda palestra do dia, né, tem por título o Protocolo da Vida Geral, PVG. Vai ser apresentada através do professor Dr. José Arthur Padilha, e tendo como debatedores o Dr. Leonardo Sampaio, professor doutor Leonardo Sampaio, o professor Dr. Walter Rosa Borges e também do professor Dr. Geraldo Magela. Certo? Gostaria de fazer uma breve apresentação de um mini currículo do Dr. José Arthur Padilha, expresso da seguinte maneira. Dr. Padilha é engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Pernambuco desde o ano de 1966. Foi chefe de divisão de engenharia do Nordeste da Cibrazen de 1966 a 1970. Representante do Brasil no Congresso Mundial de Refrigeração em Veneza, na Itália, em 1996. Foi secretário de Agricultura e Abastecimento, presidente da URB, né, em Olinda, desde 1983 e 1984. Foi conselheiro do CREA, de 81 a 84, conferencista em Brasília sobre questão energética brasileira para o CONFEA, em 1985. Diretor regional do DENOX para Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, de 1985 a 1986. Tem como prêmios, né, o PBZF-C e afins, a Choca, Vasconcelos Sobrinho, CPRH, CREA e MMA. Eu gostaria de, com muita honra e com muito orgulho, trazer a palavra desse nosso companheiro, né? Faz parte também do grupo gestor dos fóruns das academias de ciência de Pernambuco, para a sua apresentação, o doutor José Arthur Padilha. Padilha, uma palavra. De qualquer forma, eu gostaria de dizer que é demais para mim o privilégio de estar em companhia de tanta gente com tanta qualidade e soma de experiência, capital de vida e tudo mais. E gostaria apenas de dizer que não estou mais conseguindo pensar localmente. Estou com uma doença perigosa, só consigo pensar globalmente. E aí, nós vamos ver, espero que o Geraldo agora coloque a apresentação, mas eu vou chegar ao local que foi conversado, o mais local possível, ao meio rural do semiárido, ao meio rural de Ingazeira. Muito bem. O quarto fórum, né, das academias de Pernambuco, o nosso Leonardo está com o rei da barriga. Ele disse que devíamos tirar Pernambuco, porque esse fórum das academias agora é do Brasil. Aí eu achei que era demais e botei numa integração evoluindo para ser de todos os estados federados. Então, peço desculpa, Leonardo, mas foi a correção que me ocorreu fazer. Bom, pode passar o slide seguinte. Bom, hoje, com essa maravilha da internet, e agora chegando no 5G, a gente tem a chance de ver as coisas como nunca os nossos antepassados viram. Nós mesmos, na fase mais jovem de nossa vida, não tínhamos acesso à internet, a computador, essa coisa toda. Então, veja bem, essa é uma imagem, provavelmente é fotografia real, que a gente baixa na internet. E o que eu gostaria de salientar, eu espero que depois o nosso Magela disponibilize essa apresentação para todo mundo ver com calma, e eu vou apenas dizer o seguinte, que eu apenas colocar o que é tremendo nessa realidade. O planeta Terra todinho tem 12.742 quilômetros, e a nossa biosfera somente 20 quilômetros, ou seja, é menos do que de Ingazeira para Afogado ou de Ingazeira para Tabira.
o que é tremendo se saber que a casa da nossa vida é global, envolvendo floresta amazônica, os oceanos com os tubarões e baleias, etc., só tem esses 20 quilômetros em média. Isso é o que informa a ciência. Bom, então é mais ou menos isso que está aí, dizendo então, que nós somos apenas 0,000157% do diâmetro da Terra, o que também o diâmetro da Terra é 637,1 vezes o miolo da Terra, que depois nós vamos ver que ele é perigoso. Pode passar para o slide seguinte. Bom, como vocês estão vendo, aí tem o miolo da Terra, e todo ele é sem qualquer vida, tirando aquela casquinha que Capra, Fritjof Capra, no seu livro A Teia da Vida, diz que a atmosfera é uma coisa tão delicada que não passa de um verniz. Então, portanto, a depender de como ocorra o uso dos materiais formando um miolo, e eu acho que foi o que aconteceu, nos últimos 300 anos, o ser humano fez uma maravilha, revolucionou tudo, nós não tínhamos automóvel, não tínhamos eletricidade, não tinha nada. E isso a gente deve realmente agradecer ao uso dos hidrocarbonetos, começando com o carvão mineral, o xisto, etc., chegando agora ao petróleo, pré-sal, etc., etc. Só teve uma bronca. Ninguém conversou realmente com a natureza como um todo e perguntou se a gente podia usar na dose que nós usamos. E agora, a gente acabou de ter o fórum lá em Glasgow dizendo que é proibido usar hidrocarboneto. E o pessoal todo está doido por energia, porque, claro, a energia elétrica, quem pode abrir mão da energia elétrica? Se não houvesse energia elétrica, nós não estávamos aqui reunidos. Nós não teríamos esses computadores, não teríamos celular, não teríamos nada. Então, é evidente que essa é uma bronca para todos os saberes científicos mundiais, físicos, químicos, biológicos, médicos, enfim, todas as ciências reunidas para a gente sair dessa batata quente. Observe que o miolo da Terra tem essa partezinha bem no miolo. Ali é nada mais, nada menos do que uma bomba atômica em permanente atuação. Essa partezinha branca é bomba atômica. Se não tivesse a camada protetora, não tinha vida na biosfera, porque não teria. E aí eu peço a Geraldo para ir para a camada mais próxima da biosfera, aquela marronzinha. Faça a marcação, por favor. Não sei se você pode fazer isso. Aí vá para a marronzinha, porque o link também não ajuda. Essa marronzinha foi a gente onde foi buscar o petróleo, o xisto, o gás, etc. Só que ela não faz parte da biosfera. E aí é que temos esse probleminha para resolver. Qual a energia substituta? Mas, para que todo mundo me chame de louco, eu digo a você, não tem o menor problema. A solução é fácil e é rápida. A biosfera tem a solução. A gente, aproveitando a energia natural, que é, segundo nós vamos ver daqui a pouco, 1,5 milhão de quilocaloria por metro quadrado por ano. Toda limpa, toda bacana. Agora, nós não sabemos aproveitá-la. E aí, em regiões dramáticas, como é o caso da África ou do semiárido, se nós não soubermos aproveitar a energia natural, que nós não pagamos por ela, etc., a bronca fica feia. Então, portanto, o miolo teve sua utilidade na época de, agora recente, 300 anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, de 75 para cá. Eu nasci em 42, então eu nasci no meio da guerra, foi de 39 para 45. E eu acho que foi depois de 45 que realmente houve o boom da utilização dos hidrocarbonetos. Agora, peço a Geraldo para passar para a seguinte. O slide seguinte. Bom, agora voltemos para a nossa biosfera. Faz de conta que não houve problema, que nós não usamos exageradamente o carboneto. Então, vê a seguir o como das energias para todas as vidas. Porque, inclusive, essa doidice que estão fazendo na Amazônia, isso não é uma conta só do Brasil, é uma conta do mundo. O planeta, a biosfera, é uma coisa só. A sinergia é total. Então, o Brasil tem uma imensa responsabilidade. O povo brasileiro tem que, nesse momento, ter consciência que
provavelmente o nosso país é a maravilha das maravilhas entre os países do mundo pela sua natureza. Porque só aconteceu a vida no planeta Terra quando um líquido carbonário que caía e que, inclusive, moldou a superfície do planeta, formando uma coxa de retalhos, era um líquido preto, que tinha um elemento carbonário que só quando formou os oceanos e as bactérias comeram o elemento preto, e aí é mais para o pessoal da biologia, para o pessoal da química, eu estou apenas colocando um pouco o que conversei muito com Sebastião Simões, grande figura humana, um verdadeiro gigante do saber mundial, e eu acho que é uma honra para o Brasil ter tido Sebastião Simões, mas também acho que o livro de Fritjof Capra, A Teia da Vida, é um livro indispensável para todos nós que estamos aqui ombreados, tentando, de alguma maneira, enxergar o problema final. Agora, eu quero dizer a vocês que me preocupei a partir do ponto que vem em seguida. Então, vamos ver o slide seguinte. Aí vocês vão ver uma coisa assustadora e chocante para o Brasil. Esse cidadão, eu tenho a honra de dizer que encontrei uma conferência feita por ele, em 1977, portanto, 3 anos depois do choque do petróleo. Isso foi feito, é uma coisa curiosa, porque os melhores cientistas, Goldenberg, Lutzenberg e etc., estiveram presentes, muitos cientistas mundiais vieram presentes a Porto Alegre. Foi a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que organizou esse encontro, e esse gigante, Oddo, no meu entendimento, o maior gênio sábio da humanidade. Consta que a Academia do Nobel ficou envergonhada porque não conseguiu enquadrá-lo em coisa nenhuma e ele morreu sem ter recebido o galardão do Prêmio Nobel. Então, veja bem, ele se dedicou. A história desse homem é quase impensável. Como é que deu tempo durante a vida dele? Eu cheguei e tive a honra de conhecer a esposa dele lá no encontro da Unicamp em 2004. Mas eu fico pensando, porque ele foi engenheiro, professor graduado, o pai dele já tinha começado esses estudos no século XIX, e ele foi de várias universidades americanas, mas foi do Serviço Aeronáutico da Força Aérea Americana, foi do Serviço da Marinha Americana, enfim, deixou todo um conjunto. Eu hoje tenho os livros dele como a minha Bíblia, como minha fonte de recorrência, é ciência pura, é física pura, é termodinâmica pura, etc. Bom, então, nessa relação está a chave para sairmos todos em todos os lugares do planeta do nosso problema. É que nós temos uma sócia, uma sociedade anônima, nós, os seres humanos e a natureza. E essa relação energética é de 1 para 10 mil, ou seja, a gente entra com 142 quilocalorias por metro quadrado por ano e a natureza com 1,5 milhão. Então, é claro, nós estamos falhando como engenheiros, como físicos, como químicos, como biológicos, como governadores, como ministro, como presidente, como secretário, como tudo. Então, esse livro é um livro fantástico. Recomendo a todo mundo que leia, mas leia nas entrelinhas, porque, às vezes, as leituras, se não for nas entrelinhas, e eu tive a ousadia de pegar o gráfico do Oddo e associar essa segunda camada que está embaixo, a figura maior do lado direito, onde eu tentei ver uma besteirinha que eu estou fazendo lá em Afogado em Gazeira, e aí vamos juntar em Gazeira com Afogado em Gazeira, com Tabira, com Custódia, não tem problema, não precisa ser do Vale do Pajéu, não, pode ser de todos os vales do mundo. Vamos agora para o slide seguinte. Bom, aí tem um problema tremendo, porque, para mim, foi a coisa mais terrível que eu experimentei na minha vida. Eu recebi, no ano de 2001, portanto, no ano anterior à eleição de 2002, uma solicitação se eu concordaria em receber um candidato a presidente da República para visitar lá o meu trabalho em Afogado em Gazeira, que tem 53 anos, começou em 69.
E aí, claro, eu disse, olha, dos atuais candidatos, eu só não vou aceitar que venha garotinho, porque eu não acho garotinho um cara sério. Então, não vou perder meu tempo com uma pessoa que não é séria. Mas qualquer um que venha, e aí, realmente, aparece aquela figurinha ali, está ali Humberto Costa, Fernando Ferro, Zé Patriota, que foi prefeito de Afogados de Gazeira e atualmente é o presidente da MUP, e que, inclusive, eu levei Zé Patriota transgredindo, porque recebi um recado de Lula que não queria ninguém para atrapalhar a conversa. E, não, portanto, eu não levasse ninguém de afogado. Mas eu achei que, senão, ia dizer que eu estava querendo ficar sozinho com Lula para mim. E aí não foi o caso. Eu chamei Zé Patriota e chamei Antônio Marques, que era ex-presidente da FETAP, etc., e eles estão aí nessa fotografia. Aí, veja bem, disso aí brotou um encontro posterior, já Lula presidente, e depois de várias dificuldades, Fernando Ferro tentou fazer a ponte para a gente tentar iniciar uma coisa mais simples, mas só em 2004 eu consegui ter um acesso novamente a Lula, e ele, na hora, foi na inauguração daquele encontro lá na Torre, inaugurando aquele pessoal que saiu de Brasília Teimosa e foi colocado nos prédios lá na Torre, o João Paulo, quando prefeito. E aí, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de chegar a Lula, graças a Pedro Eugênio, na época diretor do Banco Nordeste. E aí, quando cheguei junto de Lula, eu disse, você está lembrado de mim? Aí Lula disse, aí ficou sem saber direito, eu digo, Afogado de Gazeira, peraí, chama Eduardo aí. Não, chama Humberto. Aí depois se lembrou que o Humberto era ministro da Saúde e disse, não, chama Eduardo, ministro Eduardo da Ciência e Tecnologia. Aí, então, ele disse a Eduardo e a mim que Eduardo me levasse a Brasília, me reunisse com ele, com Ciro Gomes, com Marina Silva, com Miguel Rosseto, ou seja, o fundiário, o meio ambiente, a ciência e tecnologia e a integração. Bom, só ocorreu essa feitura desses mapas. E hoje só eu tenho os mapas em papel de mais ou menos 17 municípios do Vale do Pajeú, e desses 17 municípios, todos eu escolhi 3 ou 4, e, por exemplo, Serra Talhada, que é um município muito grande, eu fiz umas 5 ou 6 microbacias, na época eu chamava de hidrográfica, depois me convenci, consultei o pessoal da Chesse, que era mais apropriado a gente evoluir o nome designado do território ambiental, que recebe a energia gratuita do sol, depois da chuva, porque o sol destila a água do oceano, leva uma montanha de água todo dia para a atmosfera. E como lá em cima não tem um armazém da atmosfera, essa mesma energia desce todo dia. Agora, o ser humano, com toda a ciência atual, é capaz de fazer viagem para Marte, para não sei o quê, mas ainda não aprendeu como foi que a natureza, já com o caldo negro, aquele que não era ainda nem água, ainda faltavam as bactérias lá nos oceanos comer a parte carbonária e, portanto, virar água. Então, mas ela esculpiu, graças à geologia, a geologia é diferente, a topografia é diferente, e a energia gravitacional, 9,81 metros por segundo, todo mundo sabia, aceleração da gravidade. Então, esse conjunto de forças naturais esculpiu a grande coxa de retalho, que são os continentes e as ilhas do planeta. E essas são unidades vitais, úteros territoriais, igual ao útero da nossa mãe. Todos nós sabemos que cada um de nós nada mais é do que um pacote energético. Começou com o espermatozoide de um ovo no útero da mãe e durante 9 meses foi bombeada energia para dentro do útero até que saiu gente de maior qualidade como Rosa Borges, ou então Abílio, ou então Geraldo Magela, e por aí vai. Eu não quero me incluir porque eu estou me considerando já com o marca-passo que eu tenho. E se vocês não sabem, vocês não estão falando com Padilha, vocês estão falando com alguém que veio do além, porque em maio eu morri 20 vezes e eu notava que o coração estava parando, eu notava que a consciência estava desaparecendo, e eu digo, agora lascou tudo. Mas, de repente, o coração voltava a bater de novo e eu estou aqui com o meu marca-passo e, portanto, por hora eu ainda vou chatear um bocado de gente. Bom, então, veja bem, o que é o modelo para qualquer país, está ali Brasil, o estado Pernambuco, a bacia do Pajeú, nessa ocasião, aquele branquinho era separando os municípios que tinham formado um consórcio. Hoje, eu acho que todos os municípios estão reunidos no consórcio.
E aí, na ocasião, a gente produziu, eu estou aqui e espero mostrar a esse mesmo fórum, ou pelo menos a direção do fórum, esse material que está aqui guardado. Eu sou o fiel depositário desse material que foi produzido, e como não tinha ninguém para ser entregue, eu cheguei à conclusão que iam perder. Além de tudo, isso existe em meio digital. Eu tenho essas informações todas em meio digital. Mas, infelizmente, não aconteceu mais nada. Portanto, passe agora para o slide seguinte para a gente ver como seria a evolução. Agora, em vez da gente receber a energia da natureza naquela relação de 1,5 milhão de quilocalorias por metro quadrado por ano, conforme o município de Afogados, a gente vai ver o que seria recebê-la numa unidade vital, no útero territorial, chamado microbacia da Carapuça. Essa microbacia tem mais ou menos 2.045, essa coisa secundária em vermelho. Ela tem mais ou menos 2.045 hectares. Mas acontece que ela nada mais é do que uma coxa de retalho. E eu cheguei à conclusão que, do ponto de vista social, para poder integrar as pessoas, ocupar de fazer os consórcios produtivos e de comercialização, etc., era preciso ir fundo. E aí eu verifiquei que, na realidade, uma microbacia nada mais é do que uma coxa de retalho. E aí eu tomei emprestado, até de colegas que me informaram recentemente, eu não sabia que existia a centopartícula. Ou seja, quando o ser humano, mais ou menos aos 5 décadas atrás, estava em átomo, era a menor partícula, depois descobriu que tinha a micropartícula, depois descobriu que tinha a nanopartícula, e depois, agora, finalmente, eu acho que pouca gente sabe, se descobriu que a nanopartícula não é a menor, existe uma centopartícula. Então, a minha ideia foi subdividir essa microbacia nos territórios, porque cada um deles é um útero vital. Não pode ser pelo ser humano, que não produz senão uma pequena quantidade de energia, essa proporção de 1 para 10.000, ele está querendo alterar a forma do útero da mãe, a mãe terra. Então, portanto, mesmo que seja a micro, a nano, a centobacia, ela tem que ser preservada na forma geométrica, geográfica, que é a única que pode captar a energia natural, de um modo em que essa captação, pela própria natureza, se organiza e se concentra. E a energia só tem valor quando ela está concentrada. Quando a energia é diluída, ela não vale nada, não tem valor. Agora, pensar que dinheiro mede alguma coisa, esse realmente, o dinheiro, um amigo meu dizia, as duas coisas mais inteligentes que o ser humano fez foi o dinheiro e o etc. Eu acho que realmente são duas invenções bacanas. Como seria nós sem dinheiro para fazer transações? Agora, o etc. nunca fez mal a ninguém, mas o dinheiro, volta e meia, a gente sente uma bronca filha da mãe pela maneira como o dinheiro é usado socialmente. Vamos agora para o seguinte slide. Aí é apenas para mostrar aquela minha microbacia, como ela tem as veias energéticas e hidrográficas dos cursos d'água, porque é a água o motor energético da vida. Ela não é só o elemento químico que entra, ou biológico, que entra num organismo vivo. Ela também tem um trabalho físico, MGH, é o mesmo que ela faz nas hidrelétricas, que, inclusive, eu vou dizer para todos aqui agora, algo que eu soube esse ano, e fiquei escandalizado como engenheiro mecânico, experiente, lidando com energia. Eu não sabia que as hidrelétricas todas do planeta não aproveitam a água na hora das grandes enchentes. Elas não estão dimensionadas para o caso das grandes enchentes. Aí alguém que me disse isso, eu não vou dizer quem foi, porque fica chato, me disse, não, mas o problema é econômico. Ora, é econômico do ponto de vista da maneira como a economia está sendo vista. Basta que se reduza a velocidade da água em todos os lugares, que nunca mais nenhuma hidrelétrica do planeta terá obsoledade, deixará de ser obsoleta, porque você está regulando o fluxo de água, mas só que está regulando lá na origem. Se a água é regulada, onde choveu, imediatamente, nas grotinhas, nas ravinas, nos riachos, nos rios, e até mesmo em rios como o Amazonas, eu acho que nós da engenharia podemos pensar modos de reduzir a velocidade de escoamento do Amazonas. Não quer dizer que vai fazer barragens tradicionais, não. É uma coisa flutuante, flexível, etc., mas isso a gente tem que discutir um pouquinho mais, essa engenharia. Então,
Vamos para o slide seguinte para a gente ver o que tem mais pela frente. Nesse slide seguinte, eu tenho hoje duas moças que eram estudantes de cartografia. Por uma felicidade muito grande, eu tentei fazer essas mapas no Exército e não pude fazer no Exército. Então, veja bem, essa é uma fragmentação das coxas, dos retalhos que formam a coxa de retalho de uma microbacia, normalmente de 2.000 hectares. Tem a lista, essa exposição vai ser disponibilizada, quem quiser pode olhar em detalhe, mas aí tem, se não me engano, são 8. Tem 8 nanobacias hidrográficas. E eu estou agora tentando pegar pelo menos uma e fazer as cetobacias dela. Tem duas moças que eu estava dizendo, elas são... Hoje, uma delas está em São Paulo, porque passou no doutorado de cartografia. Eu acho que essas duas moças, uma está aqui em Pernambuco, é Renata, e a outra é Natália, está em São Paulo. Elas eram estudantes quando eu as procurei, porque o Exército não podia nos atender, e nesse momento eu estava fazendo trabalho para a Fundação Terra, e aí fomos ao diretor de Departamento de Cartografia, ele ainda estava nativo, ele tinha sido, por uma felicidade, meu funcionário, então foi fácil, ele indicou duas estudantes, ela passaram a receber uma bolsa da Fundação Terra, e o fato é que essas duas pessoas são provavelmente as duas únicas cartógrafas do nosso país, eu não sei se talvez do mundo, que estão realmente, digamos, dialogando esse novo modo de entender o ambiente como um ambiente vivo, organizado. E, portanto, essa é uma providência que, em qualquer ilha, em qualquer continente, em qualquer município, em qualquer comunidade desse município, em qualquer estado, em qualquer país, nós teremos que providenciar para ser disponibilizado. Passa o slide seguinte, então, portanto. Bom, isso aí é essa maravilha que a gente tem hoje, né? Nós temos o Google Terra, né? E, portanto, permite que a gente faça isso. É mais ou menos, ainda não está 100%, uma pequena falhazinha nessa definição aí da área territorial, mas, de qualquer maneira, vale. Quer dizer, aí a gente tem a sensação com as 3 dimensões, com a questão da altitude. E, portanto, dá para ver como se pode reduzir a velocidade da água em todo e qualquer desses... Essas veiazinhas em azuis são as chuvas, que, claro, aí é semiárido, chove somente 3 meses por ano. Mas se nesses 3 meses nós colocarmos, e aí eu informo a vocês que eu tenho um documento de produção que está normalmente com 65 páginas, e eu já mandei as primeiras 6 páginas para quem se interessou em receber, e para quem tiver interesse, e que no final eu vou chegando com esse mesmo conjunto, de que maneira a gente pode fazer isso de maneira geral, porque do ponto de vista da física, da engenharia, da química, da biologia, etc., a coisa é absolutamente geral. Então, é só para ter uma ideia de que existe em progressão essa visualização. Aliás, eu gostaria de dizer aqui uma coisa muito curiosa, e Geraldo Magela conhece isso. Lá na Secretaria de Agricultura, havia, na época, e eu vou anteceder isso aí, um setor que foi encarregado de guardar uma cartografia que foi contratada, e aí o ex-governador Roberto Magalhães me disse isso, e com muita inteligência, o doutor Roberto é uma pessoa inteligente, ele olhou e disse, veja que maluquice, gastaram uma fortuna para fazer um registro cartográfico e somente atestando de que maneira os pobres têm um pedaço de terra. E o que isso ajuda? E aí vocês vão ver que realmente a bronca é muito séria, porque o que está se fazendo é mais ou menos como se você pegasse um boi, e eu fui uma pessoa que fez matador industrial, tem um lá na Bolívia que eu fiz, e é para a produção de filé, de contrafilé, de picanha, seja lá o que for, e um matadouro para exportação, tanto que quando eles chegaram lá na Bolívia, e a Bolívia queria exportar carne para o Brasil, descobriram que tinha sido aqui em Pernambuco que o projeto do matador tinha sido elaborado. Também aquele matador de cavalo que teve em Belo Jardim, que hoje é a NATO, foi produzido toda a sua engenharia por mim. E, portanto, a gente verifica exatamente o seguinte,
Você, quando vai matar um boi ou matar um cavalo, você faz uma coisa parecida com a desmontagem de um automóvel. Mas a gente sabe como é que é montado numa linha de produção um automóvel que termina uma coisa maravilhosa. Então, ele sai montado peça por peça, começa com chassi e tal, não sei o que, e vai botando coisa por coisa. O matador é o inverso. Você sai desmontando. Dá uma porrada na cabeça do animal, é uma coisa triste, danada, mas ele cai desmaiado, pendura por uma das pernas, e a partir daí você vai tirando o couro, tirando os mocototes, e aí vai tirando os miolos, e os cortes, etc., etc., leva para o ambiente refrigerado. E cada intervenção de um animal, a faca tem que ser desinfectada numa vasilha com água fervendo, que é para poder não haver uma contaminação cruzada. Então, é toda uma lógica. Pois bem, então imagine o que é que a gente fez com o território planetário. Nós pegamos, como se fosse amarrasse um cavalo e um boi, pegasse uma motosserra e dividisse em 1000 pedaços. Ou seja, se eu fizer isso com um boi vivo ou com um cavalo vivo, eu estou transformando em 1000 melecas, pedaços de meleca. Agora, qual é o valor que vai ter essa meleca feita desse modo? É o que a gente fez no fundiário. O fundiário, eu não sei se é no mundo, mas pelo menos o fundiário que eu conheci no Brasil é um horror. Mas eu desconfio que também no mundo a coisa não é muito boa, não. Quem baixar da internet o mapa dos Estados Unidos e do Canadá vai ver que ele está todos os estados dos Estados Unidos estão divididos com linha reta. E a natureza nem tem linha reta, nem tem superfície plana. Então, é um atraso de visão global assim incrível, de países tão bonitos, tão importantes, etc., mas ainda tão vítimas dessa cegueira. Vamos para o slide seguinte. Olha aí a pedaceira que fizeram. Esse foi o registro na microbacia da Carapuça, era assim que estava o território. Eu tive que herdei a parte do meu pai e tive que comprar 19 pedaços para mais ou menos, veja que tem um bocado de linha reta, para mais ou menos dar uma forma orgânica, funcional, viva. Está pelo meio do caminho. Isso eu comecei há 53 anos, nunca consegui vender esse peixe realmente. E aí, me desculpe, pessoal do Banco do Nordeste, eu cheguei aí, levado pelo governo da Paraíba, ao ETN em Fortaleza. Tentei falar, eles talvez não tenham entendido, talvez a culpa tenha sido minha, eu não me comuniquei, mas o fato é que aí tem um caminho de aproveitamento energético que é superior das hidrelétricas, porque os das hidrelétricas você só capta a energia de altura das águas. Nesse caso aí, você capta a energia de toda a fotossíntese, da formação dos solos, da renovação do solo, porque todo dia o sol, durante várias horas, aquece todo o território continental. Então, portanto, todo o território dilata. Quando é no dia da madrugada daquele mesmo dia, faz o frio da gota. No sertão, então, é parada dura. Não senta uma pedra 3 horas da madrugada, não, porque é capaz de você queimar sua nádega, de tão fria que ela vai estar. E, no entanto, toda vez que algo esquenta, ele expande. Toda vez que esfria, ele contrai. Isso é da física pura. Portanto, de tanto tu expandir e contrair, ela fratura. E quando fratura, fica disponível para quando chove, a chuva levar o elemento fraturado, renovando o solo, mas não leva somente a parte geológica, leva também as folhas, leva a semente, etc, etc. Então, entender essa máquina do meio ambiente funcional, com todo esse serviço fantástico, numa relação 10.000 para 1, a natureza faz 10.000, a gente só faz 1, e não aproveita isso, isso é o pior atestado de incapacidade nossa de pensar globalmente e agir localmente, percebendo toda a realidade. Passa para o slide seguinte, porque aí vou chegar no trabalho de Oddo agora. O Oddo criou uma convenção. Essa convenção que está aí quem tiver interesse, como vai ser disponibilizado, e eu tenho essa conferência que ele fez, e posso disponibilizar, ela tem 20 páginas, ele fez em Porto Alegre, é uma peça incrível que você não pode ler uma vez, tem que ler 1, 2, 3, 4, 5, eu não sei quantas eu já li. Bom, e certamente, quando a gente tiver feito isso, você não é mais o mesmo pessoa, a sua consciência mudou.
esse Raul foi capaz, inclusive, de perceber o princípio de Darwin, da seleção natural, e, em seguida, que um matemático chamado Lotka conseguiu explicar, do ponto de vista científico, que é um terceiro princípio termodinâmico. Nós só devemos falar em dois princípios da termodinâmica. Então, é um terceiro, que é o princípio da máxima potência. Ou seja, o Lotka viu que aquilo que Darwin viu da seleção natural, ela acontece segundo uma máxima potência. Máxima potência é o quê? É o quociente da energia no tempo. Então, se eu tenho muita energia e uso isso em pouco tempo, qual é o carro que ganha o prêmio de Fórmula 1 em qualquer domingo? É aquele que tem o melhor piloto, a melhor máquina e o melhor pit stop. Portanto, quando ele desenvolve a máxima potência, ele ganha aquela corrida. E aquela marca que ganha o ano todo, ele ganha a Fórmula 1 do ano. Então, a máxima potência é isso. E é isso que a gente precisa incorporar do jardim da infância aos idosos. É uma nova educação global de sustentabilidade que a gente tem que ter abertura de rever, discutir isso. Evidentemente que eu acho que todo mundo concorda comigo, não tem coisa mais importante do que o saber. Não tem coisa mais importante do que os professores. Ai de nós, se não tivesse tido a professoria no primário, depois o estadual, depois o ginasial, o científico e depois a universidade. E quem pôde fazer pós-doutorado, doutorado, etc. Eu não fiquei mesmo só na engenhariazinha simples. Bom, e agora vamos para o último slide, que é esse que está aí. Bom, eu quero dizer a vocês que esse desenho aqui da direita é como o Otto viu o funcionamento do mundo. E com a forma código que ele utilizou, de que maneira a energia move o mundo e de que maneira essa coisa tinha que estar em Glasgow, ter sido discutida, etc. Porque para sair do aquecimento global, você não vai sair com lanterninha, não. Você tem que sair com muita luz. E a luz é energética. E aqui é um caso particular em que ele analisa, bom, essa conferência dele, com 20 páginas, como eu estou dizendo, posso disponibilizar aqui daqui o fórum disponibiliza, eu acho que seria interessante disponibilizar. E agora eu pedi a Geraldo que fizesse aquela outra. Em 2004, eu fui convidado para ir fazer uma conferência internacional num evento que discutia a questão de alternativa de energia para o mundo, em 2004. Quer dizer, portanto, agora esse negócio de Glasgow já está atrasado pelo menos de 17 anos. E a menina tem razão. Está blá, 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 e ninguém está indo mesmo no fundo da questão, na questão científica, na questão termodinâmica. Então, eu fiz 60 slides, mas evidentemente que tenho consciência que não tem a menor chance. Então, eu pediria a Geraldo para a gente passar uns 2 ou 3 slides e todo mundo fica sabendo que essa conferência vai estar disponível para todo mundo, não tem problema nenhum. Está aí, olha, o primeiro, o slide é 4ª Bienal Internacional Workshop de Avanços de Energia e Estudos Avançados de Energia. Ecologia, energia, pesquisa na América Latina, Universidade Estadual de Campina Grande, ou de Campinas, Unicamp, em 2004. E essa foi a apresentação, fiz com 60 slides lá. Isso é todo um conjunto de análise. E aí, bem rapidinho, Geraldo, vai passando somente para o pessoal ver que tudo que eu falei naquele outro lado está mais ou menos aqui. Afogado de gazeira, microbacia, etc. Bem rapidinho, só passando ligeirinho, sem ninguém ler nada, porque depois vai ver. Pode ir passando, bem rapidinho. Mais. As casas aí onde o povo mora. Aí a parte dos filhos. Agora a seca aí. Agora aí, na hora da cheia. Seca e cheia. São os dois faces da mesma moeda. Seguindo. Bom, então, eu fiz tudo isso, deixando minha engenharia mecânica, que me mantinha, me fazia fazer a feira, e me dediquei a isso aí. Isso aí não me ajudou nunca a fazer a minha feira. Então, eu fiquei meio ferrado nessa história aí, mas, de qualquer maneira, estou vivo aqui para conversar com vocês. Isso é mais ou menos o que a gente produziu por lá, e aí é uma visão de como seria isso expandido para todo o Nordeste, mostrando aí a região do semiárido,
mostrando as situações que existem e de que maneira a organização da informação, as camadas de informação, aí uma visão tridimensional, aí mostrando a lógica e como seria. Na época havia essa questão do fome zero, eu imaginei que isso podia ser apresentado. Aí entra uma questão que eu gostaria de fazer uma pausa nesse momento. Parei um pouquinho, Geraldo. Eu tenho a maior preocupação de ver o seguinte: eu não vou dizer que todo governante que eu encontrei é pessoa do mal, etc. Eu acho que não. A impressão que me dá é que eles até gostariam de ser melhores governantes. Agora, acontece que eles não têm o mapa do caminho. E se ninguém tem o mapa do caminho, nem eu, nem eles, nem vocês, nem ninguém, a gente não pode andar sem ter o mapa do caminho. A coisa mais bem elaborada da humanidade, eu vi um amigo me dizer, eu concordei, é receita de comida, porque ela passa de uma mulher para outra mulher, para outra mulher, todo mundo sabe fazer bolo, sabe fazer feijoada, sabe fazer, sei lá, a batida, para tomar também uma batidazinha, se for o caso. Então, a gente precisa criar essa receita. De que maneira se pode pegar toda essa atuação natural, essa questão vai ser agregadora, as pessoas vão ser socialmente muito mais agregadas. Se todo mundo tiver consciência que não dá para brigar com a natureza, todo mundo vai se juntar para aproveitar junto a natureza. Então, eu acho que é o elemento de coesão mais importante, que pode gerar realmente uma coesão social, sair dessa disputa maluca em que todo mundo perde, todo mundo briga, ninguém tem razão e todo mundo perde. Então, desculpe pela ênfase, mas eu estou meio apressado porque em maio desse ano eu tive 20 paradas cardíacas e quando eu passava por cada episódio foi muito interessante, porque eu sentia que o coração estava parando. Em seguida, depois eu via que ia apagando. Aí, bom, agora acabou tudo. Depois, de repente, o coração voltava aí de tempo, não deu para fazer dano cerebral. Pelo menos eu acho que eu não estou maluco, não. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Bom, Padilha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, né, pelo brilhantismo da sua apresentação. Eu tenho admiração especial por esse trabalho que você faz, porque, na verdade, você sai da sua zona de conforto, né? O que pouca gente tem coragem de fazê-lo, né? Se aventura numa outra forma de visualizar o problema, né, da seca, e que, na verdade, o que está faltando é que a gente possa divulgar muito mais esse seu trabalho, que ele possa ser mais elaborado do ponto de vista da compreensão literária. Tá? Ele tem um grau de complexidade que você próprio concorda, né? E que a gente precisa tratar isso de uma maneira... Já tive a oportunidade de dizer isso a você outras vezes, nós precisamos tratar isso de uma maneira mais didática, né? Você tem uma compreensão a respeito disso, você passa isso de uma maneira que aparentemente é simples, mas na verdade é bastante complexo. E nós precisamos amadurecer toda essa ideia para que ela possa ser aplicada e possa trazer benefícios para a nossa região. Então, eu quero agradecer profundamente a você, né, dizer que ainda bem que seu coração não parou de vez, né? Apesar das 20 vezes que parou, ele volta, né? Ele insiste em que você continue vivo e possa nos premiar como agora com essa palestra, e que, mesmo que ele volte a querer implicar e parar, que ele volte a trabalhar e você volte a nos premiar outras vezes com a sua experiência e com a sua vivacidade. Estou de acordo. Então, eu gostaria de colocar à disposição, nesse momento, para algum comentário, alguma consideração das pessoas, principalmente com relação aos debatedores, doutor Leonardo, doutor Walter da Rosa Borges e doutor Geraldo Magela, que possam apresentar ou acrescer alguma coisa à palestra do doutor Arthur Padilha. Por favor. Você, né?
Posso começar ou quer começar o Walter ou quer começar o Leonardo? Magela, Oi, diga. siga em frente. Eu lembro, acho que no começo dos anos 1990, Geraldo Eugênio, que era então secretário de Agricultura aqui do estado de Pernambuco, convidou para assistir a uma palestra lá na Sudene sobre um projeto chamado Base Zero. Isso eu acho que foi em 92, 93, por aí, 94. E nós fomos para essa palestra. E ele estava, então, depois saindo da secretaria e ia para o INCRA, e ele achou interessante. E eu acho que nós estávamos sentados de lado enquanto o Padilha fazia a sua apresentação. E quando terminou assim, ele perguntou assim: você tem alguma pergunta a fazer? Eu disse: olha, eu acho que eu tenho assim umas 3.000 perguntas para fazer. Eu não sei nem por onde começar. E acompanho há algum tempo esse trabalho do Padilha. Ele vinha muito. Eu queria fazer uma coisa, eu segui um pouco o raciocínio que o Abílio iniciou. No momento, a primeira impressão que eu tive é que aquilo ali jamais poderia ser reproduzido. Então, se ele apresentava aquilo como um conhecimento para o semiárido, na minha cabeça, naquele momento, era que teria que ser um conhecimento que tivesse, que agregasse alguma coisa de melhoria às condições de vida das pessoas, mas que também pudesse ser reproduzido. E eu entendi naquele momento, que aquilo não poderia ser reproduzido. E ele confirma tudo isso para a gente agora. É um conhecimento que você tem que entender o conceito, não é para ser reproduzido, certo? O conceito é que tem que ser desenvolvido. Então, parabéns, Padilha. Essa é a minha impressão e eu queria perguntar, acompanhando também o que a Abílio já falou, como é uma atividade de grande complexidade, mas de grande complexidade, e talvez por isso as pessoas não estejam conseguindo entender a capacidade de reprodução, veja como é interessante, de reprodução desse conceito em qualquer outro lugar. Então, simplificando, mas sem ser simplista, eu diria assim, que o Padilha tem um conceito que nos ensina como armazenar energia, talvez a maior riqueza de todas as nossas riquezas. E ele ensina a fazer isso. Ele ensina o caminho. Esse caminho não é um caminho a ser imitado, ser reproduzido em todos os lugares. Cada lugar tem que ser estudado. Talvez por isso que ele, há 53 anos, ainda estuda. Ele ainda aprimora, ainda está aprimorando, porque cada lugar vai ter a sua capacidade de ser desenvolvido, mas o conceito ele pode ser aplicado a qualquer lugar para dele. E minha compreensão é que, para que isso seja feito, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ser um pouco melhor. Eu não sei se você concorda comigo, mas por isso que, Abílio, a dificuldade de... porque é um conceito é um paradigma, certo? E para ser um paradigma, ele tem que ser quebrado. O semiárido, a gente está vivendo no semiárido esses quase 500 anos aí ou mais, achando que é um lugar que tem muita água, não é? Então, as atividades econômicas da gente, o nosso pensamento, é como se fosse baseado num item que não é escasso, mas que ele tem suas nuances para que seja armazenado devidamente. Essa é a minha compreensão, Padilha, da metodologia que você vem desenvolvendo e que acho que não vai acabar nunca esse desenvolvimento, porque a natureza não tem fim. Obrigado, você foi muito generoso. Eu acho que mereço menos, mas de qualquer maneira eu fiquei feliz. Os outros comentaristas, eu acho que tem mais pessoas querendo também falar, eu acho que é isso. Leonardo, professor Walter. O Walter. Eu sigo a sequência, depois do professor Walter. Bem, tem que ligar
Está ligado. Ligado? Está ligado. Você pode falar. Eu tenho que dizer que estou soterrado com tantas informações. Quase que não posso respirar. Então, Arthur veio trazer mais informações, demonstrando que o nosso país é um grande país de recursos ilimitados, mas ainda não é. É um país grande, mas ainda não é um grande país. Temos, naturalmente, uma natureza extraordinária que poderá abastecer todo o universo, todas as civilizações. E há tecnologia para isso. Agora, o que é necessário é a conscientização política para que façamos esse trabalho. O Leonardo, Arthur e eu, nós conversamos muito sobre esse problema. Como produzir essa conscientização no universo político? Começar pelo todo é muito difícil. Então, o trabalho poderia ser nas pequenas comunidades, para conscientizar essas comunidades da necessidade de aproveitar os seus recursos naturais. Então, esse trabalho pode ser feito. Isso, chegamos a um acordo. Como poderemos iniciar esse trabalho? Eu acho que daí é o grande desafio desse nosso encontro. Eu queria chamar a atenção, já que falamos tanto em complexidade, nesse cidadão, Edgar Morin, que de muitos livros que ele escreveu esse, A Inteligência da Complexidade. É isso que nós precisamos, entender cada vez mais a complexidade do mundo. Não podemos parar de pesquisar. E quanto mais sabemos, nós avaliamos a insignificância do nosso conhecimento. Então, como dizia o filósofo, o conhecimento é limitado, a ignorância é infinita. Só que, nesse conhecimento limitado, nós observamos que nem sempre ele responde adequadamente ao desafio. Então, eu estou aqui realmente apenas como um observador, porque não sou especialista em ecologia. E estou aqui para aprender. E, naturalmente, recebi muitos subsídios para uma reflexão sobre esse assunto. E, como o tempo não só urge, mas ruge, eu vou deixar o tempo restante para que o Leonardo conclua com a sua inteligência, com o seu conhecimento, tudo aquilo que foi dito nesse fórum. Obrigado, professor Walter. Eu acho que seria interessante chamar a atenção de alguns aspectos. Em primeiro lugar, a gente tem insistido muito com o professor Padilha, com todos os seus alunos, né? E eu acho que a gente está num trabalho, inclusive, de fazer uma integração maior, né? Dos nossos cientistas com os nossos alunos, em termos de a gente chegar ao algoritmo dessa proposta de uso de energias, de conservação de energias, né? E, no caso específico da região semiárida, como conservar a água, como o Padilha chamou a atenção, diminuir a velocidade da água, que, quando batem nas enxurradas, leva, inclusive, o restinho de solo que a gente tem. Foi muito importante o professor Walter citar a questão desse livro e todos os trabalhos do professor Edgar Morin, né?
especificamente esse relativo à inteligência da complexidade. Então, a gente vê que a Universidade Católica, inclusive, né, num contexto mundial, nossa Universidade Católica de Pernambuco criou um curso de engenharia da complexidade, na compreensão, efetivamente, de como os problemas são complexos, mas os trabalhos têm que ser feitos a nível local. Então, nesse sentido, a gente entende a ampliação feita pelo professor Padilha do projeto Base Zero e sua sistematização de ação para chegar a um protocolo, como ele está denominando, protocolo geral de vida. E para entender essa complexidade, nós temos conversado muito na equipe que estuda a questão de energias, né? Professor Walter, professor Padilha, professor Carlos Alberto Tavares, cujo trabalho é fundamental, porque a base de tudo, o primeiro passo é exatamente a gente trabalhar a questão de educação, e educação na comunidade. A colocação da escola primária mais básica possível, né, como centro do progresso comunitário local sustentável. E as informações trazidas pelo professor Joacir, inclusive, são bem patentes em mostrar a questão do IDH ligado à educação e que educação nós estamos levando para as nossas populações, para as nossas crianças do semiárido. Mas, voltando à questão do protocolo geral de vida, então, para tentar entender essa complexidade, nós dividimos 4 áreas. Uma primeira relativa à energia, a segunda relativa à água, a terceira, esse conceito que o professor Padilha chegou de se estudar as bacias hidrográficas, não só pela questão da água, mas fundamentalmente como a água é um elemento energético e também as energias vitais dessas comunidades, a mobilização dessas comunidades, né, para esse trabalho do progresso comunitário local sustentável, que seria o 4º ponto. Então, primeiro item, energia. A grande questão é como somar energias para o seu máximo eficiente, efetivo e eficaz uso, considerando as potencialidades, as necessidades, as demandas e as disponibilidades locais, principalmente as energias humanas, no entendimento histórico do seu desenvolvimento e geração do progresso comunitário registrado. E aí o papel, né, importantíssimo do ETENE, mais do que ele é anterior à SUDENE, e mais do que a SUDENE, não só ele tem mantido a continuidade desses estudos, tem disponibilizado esses dados para serem usados pelos nossos estudantes, não só de pós-graduação, mas eu acho que desde o primário a gente devia estudar a nossa região, principalmente, né? O segundo item, a água. A água é o bem mais desperdiçado pela humanidade, de uma forma geral. E no semiárido, inclusive, nem se fala. Então, a gente tem os estudos aí do professor Guimarães Duque, né? Como esses estudos vêm sendo utilizados. Então, esse ponto que a gente levantou, como é que com academias a gente pode estar cada vez mais juntos, analisando essas políticas públicas, né? E trazendo a memória desse conhecimento para a melhoria do desempenho da implementação dessas políticas. Então, nós temos ótimas políticas, mas quando chega na parte de implementação, de uso, a coisa falha principalmente porque, com relação à água, ainda hoje a gente não sabe como conservar a água que cai no semiárido. Nós estudamos muito e fizemos grandes trabalhos lá quando estávamos na Universidade da Califórnia. Na Califórnia, chove muito menos do que o semiárido nordestino. Então, a conservação da água é uma questão crucial. A diminuição, né, da corrida dessa água quando ela cai, então não só
pela manutenção da vegetação, mais uma série de outras formas que nós conhecemos hoje em dia, né? A questão da utilização, né, da água na sua capacidade energética e promotora de qualidade de vida, geração e não destruição de solos, base de acúmulo de riquezas e não veículo de poluições, doenças e concentração de renda e poder. Água como fonte de vida e reciclagem de nutrientes seminais, germinais. Aí nós chegamos ao terceiro ponto, as bacias hidrográficas energéticas. Qual a nossa competência de sistematizar a ação humana e o traçado de políticas públicas com base na organização natural do ambiente? Então, essa visão do professor Padilha, né, e a sistematização da ação através de bacias hidrográficas energéticas é fundamental, né? E essas bacias são a fonte primária de geração de vida, de evolução das espécies, disponibilização de matérias-primas e insumos para a promoção de produções vinculadas à administração do progresso comunitário local sustentável, que é o quarto e último ponto. Então, em vez de desenvolvimento, em vez de se falar de desenvolvimento local sustentável, né, cada vez mais na academia está se disseminando essa conscientização de que a gente tem que promover é progresso comunitário local sustentável. E para a promoção do progresso comunitário local sustentável, a primeira coisa que tem que se fazer é envolver, é mobilizar as comunidades e não promover a sua alienação, com a própria semântica, né? A etimologia da palavra desenvolvimento chama a atenção. Então, é realmente a gente propõe pacotes que são lançados. Já tivemos no Brasil a famosa expressão, os pacotes econômicos que eram lançados na cabeça das populações. Então, a coisa vindo de cima para baixo. Só há progresso se esse vier de baixo para cima, se efetivamente houver mobilização das comunidades. E nós vimos isso quando tivemos a oportunidade de coordenar, inclusive, a preparação do primeiro e único Programa Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que deu sequência a traçado depois do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E aí a identificação de que a gente não vai além se efetivamente a escola não for o centro, né, de congregação desse conhecimento, dessa memória de desenvolvimento com envolvimento, né, das populações locais e a sua progressão para o futuro. Ou seja... Professor Leonardo, por favor. Concluindo. Obrigado, porque tem gente, Exatamente. Outras pessoas estão querendo também se pronunciar. Obrigado. Pronto. Concluindo, essa questão, inclusive, semântica, da gente passar, como chama a atenção o professor Jorge Tavares, de desenvolvimento para envolvimento, mobilização das comunidades, para elas se conscientizarem, serem educadas e nos educarem, nós traçadores de políticas, nós cientistas, nos educarem, ou nos educarmos na questão do progresso comunitário local sustentável, onde os pontos básicos são a compreensão de cada comunidade tem suas distintas culturas e históricas de progresso. Progresso comunitário, a partir do progresso familiar, do progresso produtivo, evolutivo, educacional, integrativo dos saberes locais, né? Das organizações político-administrativas atuantes nas esferas de transmissão do conhecimento sustentável, no âmbito do sistema educativo, pesquisa, extensão e ensino, onde as nossas universidades, né, não chegam às escolas. E o professor Carlos Alberto poderia falar um pouco, porque ele foi o representante do sistema universitário de Pernambuco, né,
na Secretaria Estadual de Educação, como efetivamente se fez um trabalho excelente, né? E eu gostaria de concluir chamando a atenção, inclusive, que a própria Prefeitura da cidade do Recife, essa experiência de trabalho com relação ao progresso comunitário local sustentável, levou aqui, na Prefeitura da cidade do Recife, se montasse, inclusive, um atlas da cidade do Recife, com a identificação de, em cada comunidade, o que é que efetivamente a gente tinha de serviços prestados pelos governos. Então, eu acho que a compreensão dessa proposta de Padilha, né, do Protocolo Geral de Vida, em 4 itens: energia, água, bacias hidrográficas energéticas e progresso comunitário local sustentável, efetivamente facilita que as nossas academias, né, apoiadas pelo ETN, apoiadas por N outras instituições, né, que já estão conosco, e eu acho que esse é um grande trabalho que o Fórum vem fazendo, é de integrar não só as academias, né, mas de integrar as instituições para esse trabalho na linha do progresso comunitário local sustentável, como muito bem o fundamentaram a apresentação do Dr. Tibério, do ETN, e principalmente também o trabalho do professor Joaci, a apresentação relativa ao EDH, e os 2 debatedores, Thales e Ionir. Muito obrigado. Obrigado a você, Leonardo. Sempre muito pertinente todas as suas colocações. Eu gostaria de que, também de uma maneira muito enxuta, né, em respeito ao adiantado da hora, eu passaria a palavra ao doutor Paulo Nobre, do INPE, que gostaria de dar umas breves palavras. Por favor, professor. Bom dia, muito obrigado. Excelente iniciativa. Eu recebi o convite do José Padilha essa manhã, então eu perdi o comecinho das apresentações, mas eu queria concordar plenamente com a colocação do Padilha, da importância da energia, da preservação da água como insumo para a vida, mas trazer um ponto adicional, que existe hoje uma possibilidade da transformação da energia do sol, da energia fotovoltaica, em eletricidade, de maneira distribuída. Então, sendo muito rápido, a doutora Francis Lacerda, do IPA, o Geraldo Magela conhece o nosso projeto muito bem, poderia apresentar num outro momento de que forma a utilização, a geração de energia distribuída e a utilização dessa energia elétrica junto com a preservação da água e a preservação do bioma, com a produção de alimentos o ano inteiro, representam uma mudança paradigmática do Nordeste que erradica a associação que eu considero histórica de seca e fome, seca e pobreza. Eu acho que nós estamos no momento agora de reverter, de reescrever essa equação, de tal modo que a geração de energia, a geração de alimentos, a preservação da água e do bioma representem um paradigma que a gente chama no nosso projeto, o projeto Ecolume, do CNPq, o desenvolvimento com base na abundância. O sol é abundante no Nordeste e a água, quando preservada, e eu sou assim, eu gosto muito da ideia do base zero, porque ele usa uma maneira orgânica de preservação hídrica, pode representar esse momento na história em que o Nordeste semiárido deixa de ser associado com uma região de pobreza e miséria. Então, encerro aqui parabenizando-os por essa iniciativa. Espero poder acompanhar os próximos eventos, os próximos e me coloco à disposição aí para qualquer coisa que precisarem de mim e do INPE e do nosso projeto, através da Francis Lacerda e do Geraldo Magela. Muito obrigado. Agradeço ao senhor, doutor Paulo Nobre, do INPE, pelas suas colocações, e, sem dúvida nenhuma, nós vamos precisar, no futuro, contarmos com a sua ajuda para desenvolvermos outros projetos. Muito obrigado. Abelho, só dizer assim, aproveitar que Paulo Nobre está aqui, aí vamos cobrar dele, né?
Paulo, no próximo encontro, eu acho que nós vamos realizar nesse ano que vem, a gente gostaria muito de contar com você, com a Francis, para falar sobre esses projetos de forma bem detalhada. Então, já estamos agora comprometidos, hein? Muito obrigado. Contem aí, compromisso mútuo. Aí estou à Muito bem. disposição com muita alegria. Muito bem, muito bem. Bom, eu quero passar agora a palavra ao doutor Mauro, que solicitou também uma breve colocação, e fique à vontade. Bom, é só uma breve colocação. Primeiro, quanto a respeito do protocolo do Padilha, que eu já vi uma exposição dele, agora pela segunda vez. É complexo. A questão da bacia hidrográfica já vem sendo explorada há muito tempo em outros países. No Brasil, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, tem um programa, eu diria, avançado nessa questão de microbacia hidrográfica e como lidar com elas. Eu visitei na Austrália o que eu acho a coisa mais parecida com essa ideia do Padilha. Eles lidam com os settlements, com as bacias hidrográficas, numa região semiárida e, muitas vezes, numa região árida, de uma forma a aproveitar toda a dinâmica da paisagem. Eles usam uma unidade, chamam certas bacias hidrográficas como unidade dinâmica de paisagem, ou seja, onde você controla todo o dinamismo energético dessa bacia. Para quê? Para que a água seja direcionada, aproveitada, que os solos sejam preservados, quer dizer, toda a produção agrícola também pertinente às várias complexidades que caracterizam a bacia. Essas complexidades estão relativas ao relevo dessa bacia, à geologia dessa bacia, aos tipos de solos, profundidade de solo, características físicas, químicas, morfológicas desses solos. Então, eles têm um estudo de complexidade disso muito grande. E é como Magela falou, cada caso, em cada região, em cada microbacia hidrográfica, é uma complexidade de diversidade de situações ambientais que exigem um tratamento específico e peculiar para cada caso. Essa é uma coisa que eu concordo plenamente com o que o Magela falou aí. Quanto à questão de lidar com isso, essa questão energética hoje, a questão de meio ambiente no mundo hoje é muito polarizada em termos de discussão, mas eu li o livro recentemente, o Filosofia Verde, do Roger Scruton, que faleceu esse ano, no começo do ano passado. É um dos últimos, talvez, conservadores de estirpe que nós tínhamos no mundo, que ele fala muito nessa questão de como solucionar os problemas, que, em parte, é como o Leonardo falou e como o nosso palestrante Joacir falou também, a questão uma das questões mais cruciais que tem é a educação. Educação, porque você não vai conseguir produzir uma consciência de conservação ambiental a nível de decisões de governos, especialmente de governos totalitários ou qualquer outro tipo de governo. Você tem de desenvolver uma consciência local. É o que eles chamam de desenvolver uma oikofilia. Oikofilia seria aquela desenvolvimento de um caráter de gostar da região onde você está e ter a responsabilidade e a cidadania de lutar e conservá-la. Essa se vai através da educação e não tem. Então, era só esses dois pontos que eu gostaria de comentar. Ok. Eu gostaria, finalizando esse nosso encontro... Filho, se não tiver mais ninguém para falar, eu gostaria de dizer uma palavrinha. Pois não, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Padilha. A explanação dele foi brilhante, foi longa, mas muito explicativa. Deu para entender muito melhor do que daquelas outras vezes.
Geraldo Magela foi feliz quando ele decodificou o projeto do Padilha, porque na minha região as terras são mais ou menos planas. E eu ficava entendendo aquele projeto, mas agora eu vou entender melhor. Cada região vai usar da maneira que ela está a fazer esse projeto. Agora, o Padilha falou na questão de diminuir a velocidade das águas na época das grandes cheias ou das enchentes. E uma vez o doutor Eudes de Souza Leão Pinto, ele pediu desculpas porque quando no debate da construção da barragem de Sobradinho, ele foi contrário que ela tivesse uma altura maior. E depois é que ele, quando a barragem sangrou e tiveram que abrir as comportas, é que ele viu o erro que ele tinha cometido, que realmente era para ter uma altura maior. Então, são essas coisas que acontecem no dia a dia e que essas lições a gente precisa aprender. Agora, eu perguntaria ao Padilha, porque, como ele falou tanto aí de hidrogênio, da camada da estratosfera, o Ceará, a Alemanha, vai implantar um projeto de mais de 2 ou 3 bilhões de dólares para fazer uma grande fábrica de hidrogênio verde no Ceará, no Porto de Pecém. E toda essa produção vai ser levada por navio para o Porto de Hamburgo, na Alemanha. Então, eu perguntaria ao doutor Padilha, por mais conhecimento que ele tem, como ele explicar isso. Porque eu andando aqui em um envasador de hidrogênio, eu perguntei como é que se faz o hidrogênio líquido, o hidrogênio gasoso. O gasoso dá para entender, mas como é que você, na natureza, você faz a captação para o hidrogênio líquido? Então, você vai tirar isso do ar, você vai tirar isso da água. Então, era mais ou menos isso. E agradecer, parabenizar você, Abílio, e a todos que fazem o Fórum das Academias de Ciências de Pernambuco, por essa brilhante manhã que terminou durante esses 2 dias que foram muito proveitosos. A todos, obrigado e parabéns.